Olá, paz do Senhor a todos. Eu sou Jorge Alves e estou gravando essa aula, essa videoaula, como um material complementar à revista de Escola Bíblica Dominical dos Jovens, cujo tema nesse trimestre é o Plano Perfeito. Hoje, dia 15 de fevereiro, nós chegamos na aula de número 7, cujo tema é a graça de Deus. Então eu quero te convidar, você que está com a sua revista, abrir aí na lição de número 7, sobre a graça de Deus, ou se você está sem a revista, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Eu vou estar lendo do capítulo 2, do verso 1 a 10, onde o texto diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8 diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Bom, esse é um dos principais temas da teologia do Novo Testamento. Esse é um dos principais temas do Novo Testamento e da Bíblia como um todo. A graça de Deus, ela é o fundamento da salvação cristã, mas sua importância ela vai muito além de ser um evento, de algo que aconteceu no passado, ou seja, em relação à salvação que nós experimentamos. Porque a salvação ela não é algo que experimentamos apenas uma vez, mas ela é uma realidade contínua que vai transformando a nossa vida dia após dia, moldando os nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas ações. Então, entender a graça de Deus nos dará uma nova perspectiva, um novo ponto de vista sobre a nossa relação com Ele. E também irá impactar diretamente o nosso comportamento, a nossa vivência, a nossa prática diária de fé. Então, nessa lição, nós vamos ver a graça, nós vamos perceber que a graça de Deus, ela nos chama a viver em conformidade com a vontade de Deus, fazendo com que as nossas atitudes, o nosso caráter, a nossa vida seja um reflexo da graça e da presença de Cristo. Como cristãos, nós vamos ser desafiados a viver a graça de Deus de forma prática, demonstrando ela, experimentando ela no nosso relacionamento com as outras pessoas e também em relação às nossas decisões diárias. Eu quero, nesse momento, fazer uma análise do texto com vocês, ok? Nós lemos do verso 1 até o verso 10 e eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta nesse momento e vamos ver o que Paulo nos apresenta aqui. Eu acredito que ele nos apresenta 3 estágios. O primeiro deles é como era a nossa vida antes da salvação. O segundo estágio é o que Deus fez por nós, por meio de Cristo. E o terceiro é quem nos tornamos por meio da graça de Deus. Então, os versos de 1 a 3, eles vão refletir a nossa condição, a condição humana antes da graça de Deus. Então ele começa dizendo assim: E ele vos deu vida, ou vos vivificou, estando vocês mortos em vossas ofensas e pecados, em que outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar,
o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. E Paulo começa esse trecho lembrando os crentes da cidade de Éfeso sobre a condição espiritual que eles vivenciavam antes de experimentar a salvação. Esses 3 versos que nós acabamos de ler, eles descrevem a humanidade como mortos em delitos ou ofensas e pecados, vivendo o curso desse mundo e sob domínio do pecado. Então, o que nós vamos entender aqui? Que a vida sem Cristo, ela é caracterizada por uma separação de Deus, sujeita à ira divina. Então, a pessoa que não experimentou a salvação, ela não pode compreender nem aceitar a verdade sem a obra da graça de Deus. Logo, do ponto de vista bíblico, nós precisamos ter compaixão pelos pecadores que vivem na imoralidade, no orgulho, na arrogância, pois estão num estado de escravidão espiritual. Vamos analisar o texto. Nós vamos ver que 3 situações são nos apresentadas aqui. E eu vou usar agora a Bíblia na linguagem de hoje, que é um texto que eu recomendo, um texto que ele facilita muito nossa leitura, nossa compreensão da Bíblia. Eu vou fazer a análise não só usando a corrigida de Almeida, que é o texto que está proposto na revista, mas usando também a Bíblia na linguagem de hoje. Nós vamos ver aqui 3 situações ou 3 condições em que nos encontrávamos antes de experimentar a salvação em Cristo Jesus. Eu vou ler mais uma vez o texto. Ele diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Então essa era a nossa condição, de separados de Deus, de mortos espiritualmente. E por que nós estávamos mortos? Estávamos sobre 3 condições. A primeira, ele diz assim, no verso 2, né? Ele fala na corrigida, em que em outro tempo andasse segundo o curso deste mundo. Na linguagem de hoje ele fala, naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo. Ou seja, nós vivíamos de acordo com a cultura. O mundo ditava as regras. Ou seja, a primeira condição de alguém que está sem Cristo é que ele se torna escravo da cultura. Ele se torna moldado e refém pela cultura. Então, seguir o curso do mundo significa viver, ter uma vida construída de acordo com os padrões sociais, de acordo com os padrões da cultura, de acordo com aquilo que o mundo ele dita. Para as pessoas que estão sem Cristo, o mundo dita as regras. O mundo dita como você deve pensar, como você deve viver, como você deve construir relacionamentos, como você deve comer, como você deve se vestir, o que você deve ler, o que você deve ouvir, o que você deve ver, o que você deve não aceitar. E tudo que o mundo, como a cultura, né? O mundo, quando eu falo aqui, eu falo da cultura. Tudo que ele dita como regra, normalmente, na maior parte do tempo, nos coloca na contramão de Deus e contra o Evangelho. Então, a cultura diz, você vale pelo que você tem. Então, conquiste as coisas, conquiste o mundo. E aí faz com que uma pessoa ela se torne o quê? Uma pessoa que constrói uma vida medida por resultados. E pessoas que vivem nesse tipo de padrão de vida, elas vivem frustradas, vivem ansiosas, vivem adoecidas. Por quê? Porque por mais que ela conquiste ou realize coisas, o mundo sempre vai dizer para ela que ela não tem o suficiente. Então ela vai se autodestruindo, destruindo as suas emoções, a sua vida, se autoanulando para tentar viver uma vida que não é sua, para tentar viver um estilo de vida que não é o seu, para tentar agradar a sociedade, a cultura. Nisso ela perde a sua identidade, as suas referências, ela perde
a sua formação da sua casa, seus núcleos, e ela começa a se tornar um escravo da cultura. Eu estou usando esse único exemplo como maquete, como um exemplo exatamente para mostrar como a cultura, como o mundo, ele pode nortear a vida de uma pessoa e conduzi-la. Então Paulo está dizendo, em outro tempo vocês seguiam o curso deste mundo, ou seja, vocês viviam de acordo com os padrões, com os parâmetros que a sociedade oferecia e apresentava. Então esse era o primeiro nível, a primeira dimensão da nossa escravidão. Nós éramos escravos do mundo e da cultura. Em segundo lugar, ele diz que nós vivíamos para fazer a vontade do diabo. Veja só, em que noutro tempo andar, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, né? A linguagem de hoje vai dizer assim, faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem. A segunda dimensão de escravidão espiritual antes de Cristo, ou a qual alguém sem Cristo vive, é que ela está debaixo do governo do diabo. Ela está debaixo do governo do espírito que controla, do poder espiritual que controla as forças espirituais do mal. Então, você pode ver que você tem a cultura e você tem o diabo. Aqui o texto está dizendo que essas pessoas elas estavam vivendo como escravas, como marionetes, ou seja, elas estavam num sistema, presas num sistema, num modo de vida em que a cultura ditava as regras, mas por trás quem tecia e tece, quem age por trás dessa cultura que rejeita Deus, que rejeita a vontade de Deus, é o próprio diabo. Então, na linguagem de hoje diz, aquele que governa os poderes espirituais. Ou seja, nós vivíamos seguindo o mau caminho do mundo e fazendo a vontade, ou seja, a vida daquele que está sem Cristo e nossa vida antes de se encontrar com Jesus era uma vida para fazer a vontade do diabo, não a vontade de Deus. E com isso, você vai perceber uma coisa, que não há meio termo. Ou nós vamos viver uma vida para fazer a vontade de Deus, ou vamos agradar a Deus, ou vamos viver uma vida para agradar a vontade do diabo. É isso que está implícito, tem como implicação nesse versículo, dizendo que aqueles que estavam sem Cristo estavam vivendo para fazer a vontade do diabo. Então esse era o segundo nível, a segunda dimensão da escravidão. E a terceira está no verso 3, quando ele diz assim, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então ele fala agora que o terceiro nível de escravidão é a escravidão para viver de acordo com a própria carne, com a própria natureza sem Deus. Aqui o verso 3 diz assim, de fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Então essas são as três dimensões da escravidão daquele que está sem Cristo e nossa antes de crermos em Cristo. Escravos do mundo, escravos do diabo, escravos da própria carne. E essa se constitui a nossa luta e a nossa guerra espiritual hoje, porque nós vivemos a nossa vida cristã num contexto de guerra, num contexto de batalha. Essas três guerras, essas três lutas, elas permanecem. Estamos em guerra contra o mundo, estamos em guerra contra o diabo, estamos em guerra contra a nossa própria carne. Lutero já falava sobre isso ali por volta do século XVI. E diante disso, o que nós vamos perceber? Eu acho que de todas as batalhas, a mais dura, a mais difícil,
a mais perigosa de todas é a batalha contra a nossa própria carne. Porque o mundo, nós podemos espelhar o mundo em relação ao evangelho e nós vamos ver que a cultura ela está jogando contra. O diabo nós podemos repreendê-lo. O diabo nós podemos lutar contra ele. Mas a nossa própria carne ela é traiçoeira, ela é sorrateira, porque ela fala dos nossos desejos mais íntimos, das nossas motivações, de como sentimos ou pensamos. E é por isso que o cristão, ele precisa ter consciência que ele morreu com Cristo, que ele está morto, que a sua velha vida foi crucificada juntamente com a cruz de Cristo. E que o cristão, ser cristão, é ser uma comunidade de homens e mulheres crucificados, que vão vencendo dia após dia a cultura, o diabo, mas principalmente os seus próprios desejos, suas próprias vaidades, suas próprias cobiças. Agora nós vamos ver o segundo movimento do texto, o que Deus fez por nós. No verso 4 vai dizer, mas Deus, que é riquíssimo em sua misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, isso já nos mostra o quê? Que a iniciativa de Deus, a iniciativa ela partiu de Deus. Nós estávamos mortos, o verso 1 diz. Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos, em nossas ofensas, em nossos pecados. Morto pode fazer escolha? Essa é a pergunta que fica. O morto, depois de morto, ele pode escolher com que roupa ele quer ser enterrado? Depois de morto, ele pode escolher o caixão, o tipo de caixão que ele quer? Ele pode escolher a roupa, ele pode escolher onde será o velório, onde será o funeral? Não. Ele não tem mais o poder de tomar iniciativas. Ele não tem o poder de fazer nada por si mesmo, uma vez que ele está desconectado da realidade desse mundo. Então, quem toma iniciativa sempre na obra da salvação é Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, diz o verso 4, pelo seu muito amor com que nos amou. O que ele fez? O verso 5 vai dizer, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos deu vida. Foi isso que Deus fez por nós. Estávamos mortos e ele nos deu vida. Então ele diz, nos vivificou juntamente com Cristo. Por que ele usa o termo, por que Paulo usa o termo nos deu vida ou nos vivificou juntamente com Cristo? Na linguagem de hoje vai dizer que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos. Por que unidos a Cristo? Isso aqui fala muito da teologia paulina. Paulo, ele entende que a morte de Cristo, que quando Cristo está morrendo na cruz, todos os seres humanos estão morrendo juntamente com ele para a velha vida. Na carta aos Romanos, ele desenvolve esse conceito teológico, a partir do capítulo 5, a partir do verso 12 em diante, que a obediência de Cristo é o oposto da desobediência de Adão, é a cura para a desobediência de Adão. Porque em Adão, nós nos tornamos herdeiros da maldição, da morte, da condenação, do distanciamento de Deus e, consequentemente, do inferno. Quando Jesus morre, ele sofre a punição, ele sofre essa condenação que a existência humana deveria sofrer em totalidade. Ele sofre sobre ele paga a dívida. E ao pagar a dívida, essa dimensão adâmica, essa dimensão de Adão em nós também vai para a cruz. Essa dimensão também morre. Quando Cristo ressuscita dentre os mortos, nos dá a esperança, a certeza e constrói a realidade de que nós também viveremos uma vida nova. Que em Cristo Jesus nós nos unimos em Cristo na sua morte e experimentamos a sua ressurreição, ou seja, assim como Cristo ressurge dos mortos e a ressurreição nos coloca no novo patamar, no patamar de filiação de Deus, no patamar de rompido a primeira aliança, e Paulo desenvolve isso no capítulo 6 de Romanos,
Por isso, dentro dos escritos paulinos, a carta aos Romanos, ele é uma referência teológica para que a gente possa entender a construção do pensamento de Paulo. Então ele diz que agora, quando Cristo ressurge, esse é o conceito da teologia paulina, nós também ressuscitamos para viver uma nova vida. Então ele fala no verso 5, estando vocês ainda mortos em vossas ofensas, ele vos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, da mesma forma que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele também nos ressuscita da morte. Da mesma forma que a ressurreição de Jesus pôs fim à herança de Adão, a herança maldita de Adão, agora nós também experimentamos a quebra dessa maldição. A ressurreição de Jesus faz com que ele esteja, é um símbolo. A ressurreição também é um símbolo, lógico, ela acontece de forma histórica, mas ela é um símbolo do quê? Da nova vida que nós recebemos. Ela simboliza que agora nós nos conectamos a Deus e nos tornamos não mais herdeiros de Adão, mas nos tornamos herdeiros de Cristo. Com a ressurreição de Jesus, Jesus retoma o poder sobre todas as coisas. Pode ver que após a sua ressurreição, em Mateus capítulo 28, verso 18, ele diz assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Veja só, a ressurreição coloca Jesus num novo patamar, no patamar de experimentar plenamente a sua herança como filho. E nós, juntamente com Cristo, nos tornamos herdeiros. É isso que ele trabalhou no capítulo 1 da carta aos Efésios. Nós nos tornamos herdeiros dessa nova herança. A maldição, a herança de Adão, o casamento que nós tínhamos, a aliança que nós tínhamos em Adão, rompeu porque nós morremos, e quando o relacionamento ele acaba com a morte de uma pessoa. Então, o nosso relacionamento em Adão, ele morre na morte de Cristo. E a partir da ressurreição de Cristo, passamos a viver um novo relacionamento, um novo casamento, uma nova filiação, uma nova herança. Ou seja, nos tornamos agora receptores, herdeiros das bênçãos espirituais que Cristo recebeu sobre ele, nos tornamos participantes de tudo isso. Por isso ele fala, estando vocês mortos em vossas ofensas, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O que ele quer dizer foi um presente. E o presente, ele sempre revela o quê? A bondade de quem presenteia. O mérito do presente não está em quem recebe. O mérito está em quem dá. Porque quem dá, olhou para a gente com bondade. Quem dá o presente, quando uma pessoa dá um presente para outra pessoa, aquela pessoa que está dando o presente, ela considera aquela outra pessoa, ela nutriu um olhar de bondade, ainda que aquela pessoa não seja tudo isso, mas ela passou a enxergar encontrando dignidade nela ou importância a ponto de presenteá-la. Você está entendendo? Então a dádiva do presente é de quem dá. A dádiva aqui é de Deus. Pela graça sois salvos, ou seja, isso é um presente. Um presente para quem não tinha nem condições de receber. Não tinha nem condições de experimentar. E aí, o que acontece? Como é que Deus nos dá vida juntamente com Cristo? Verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele. Isso aqui é um dos pensamentos chaves da teologia paulina, que ele nos ressuscitou juntamente com ele. Deus nos ressuscitou, a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo é o selo de que nós vencemos a morte. A ressurreição de Cristo, ela nos atesta a vitória sobre o inferno, a condenação e a morte. Nós precisamos entender que o plano da salvação ou a obra da crucificação, ela não é uma obra isolada. Muitas vezes eu vejo as pessoas pensando somente na morte de Jesus na cruz, mas a gente precisa tomar o evento da morte de Jesus à luz da sua ressurreição. Quando nós falamos a morte de Cristo, ou a paixão de Cristo, é necessário incluir dentro desse conceito a ressurreição. Porque se Jesus só tivesse morrido pelos nossos pecados, ele seria semelhante ao cordeiro que era entregue no templo, ao animal que era entregue no templo, que carregava sobre si os pecados.
Então os pecados eram depositados no animal, era isso que se fazia, né? O ofertante trazia um animal, ele colocava a mão sobre a ovelha ou o bode ali que estava sendo ofertado, havia aquela símbolo da transferência, simbolizava a transferência, o animal era sacrificado e o ofertante recebia o perdão. Só que aí, se ele pecasse novamente, ele precisaria trazer um outro animal. Se Jesus só tivesse morrido, a diferença, né, a singularidade da morte de Jesus é que ele fez um sacrifício universal. O sacrifício do animal no Antigo Testamento era um sacrifício individual, mas o sacrifício de Jesus era um sacrifício universal. Ele levou sobre si o pecado de todos. Ficamos livres. Mas livres até quando? Até cometermos o próximo pecado. O que sela a vitória? O que sela que nós recebemos um perdão integral, um perdão que perdura? Porque esse mesmo Cristo, ele vence a morte, ele ressuscita. E ao ressuscitar, ele sela o fato de que nós também vencemos a morte. Que nós não só tivemos a nossa dívida absolvida, mas que o perdão que nós recebemos é um perdão eterno, porque ele ressuscita, ele leva sobre si o nosso peso, ele leva sobre si a nossa condenação, mas ele garante para nós que aquilo que ele realizou na ressurreição, ele garante para nós que aquilo que ele realizou tem caráter eterno. Então, ele morreu a nossa morte, como diz o cântico, para que nós vivêssemos a sua vida. E a sua ressurreição, na cabeça e na teologia de Paulo, é a nossa ressurreição. E assim como Jesus se assenta nos lugares celestiais, se senta à destra do Pai, é isso que diz a confissão, o credo, a primeira confissão de fé da igreja no século II, assim como ele se assenta nos lugares celestiais, nós também nos assentamos juntamente com ele, porque nós nos tornamos herdeiros juntamente com Cristo, que é o que ele desenvolve no capítulo 1 de Efésios. E ele diz, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua misericórdia, benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então a ideia é que Deus irá, por meio desta obra, demonstrar mais uma vez o seu poder, sua soberania e sua grandeza, por meio daquilo que ele fez nas nossas vidas através de Cristo. E aí, o verso 8 a 10, que é o fechamento, ele fala o quê? Ele nos explica, o verso 8, pelo menos, ele sintetiza, né? Ele sintetiza que tudo isso que ele fala do verso 1 ao 7, dizendo, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é o presente. A fé é a mão que se estende para receber esse presente. A graça de Deus é o ato que Deus toma a iniciativa de vir ao nosso encontro para nos salvar, para nos trazer até Ele. A fé é a nossa resposta, é a mão que se estende para receber o presente de Deus. E ele diz que, e aí há uma discussão aqui, muito grande na história da igreja. Alguns dizem que isso não vem de vós, é dom de Deus, se relaciona à fé. E aí alguns defendem então que a própria fé ela é uma dádiva de Deus, assim como a graça é um dom, a fé também é um dom. Então alguém só é salvo, só consegue experimentar a salvação se ele tiver fé para recebê-la. Mas a fé é um dom, então a fé para ser salvo é dada por Deus, defende uma corrente teológica. Sendo assim, o homem não tem participação nenhuma na salvação. É isso que defende aqueles que ficaram conhecidos na história como movimento calvinista. Já o outro grupo, eles entendem que a graça é o dom de Deus e a fé é a nossa crença, é a nossa ação de aceitar, é a nossa resposta, é o estender a mão. Alguém pode dar o presente e você não querer receber o presente, então você não estende a mão. E alguém pode te dar o presente e você aceitá-lo, então você estende a mão para receber. Então isso está atrelado ao quê? A um ato livre da vontade, né? Isso daí passou a se constituir o pensamento
dos chamados arminianos. Então, que a fé, ela é uma decisão e que o homem é capaz de exercer fé. Logicamente que John Wesley, que foi para mim um dos grandes pensadores arminianos, o John Wesley, ele diz que fé e graça são dons divinos. Porém, ele diz que a fé, ela é um exercício da individualidade. Eu posso escolher ter fé ou não. E escolhendo ter fé ou não, escolhendo obedecer a Deus ou não, eu posso me apropriar. Logicamente que a teologia de Wesley, ela começa dizendo o seguinte, que quando o Espírito vem até nós, ele nos ilumina e ele nos dá a possibilidade de tomarmos a decisão, uma decisão clara, da qual nós podemos aceitar ou rejeitar. Por isso que dentro da teologia de John Wesley e dentro da teologia arminiana, quem rejeita, rejeita consciente. E quem aceita, aceita consciente. Já no ensino dos calvinistas, como eles partem de um outro princípio, que é o princípio da eleição, o conceito por trás é que Deus escolhe determinadas pessoas para serem salvas e ele presenteia com a capacidade de crer, ele a ilumina com a capacidade de crer, e aí, por ele ter essa iluminação, ele consegue crer e aceitar a dádiva da salvação, ok? Exatamente porque o texto aqui, nesse verso aqui, quando diz isso não vem de vós, é dom de Deus, esse trechinho ele é de muito difícil tradução e também de uma interpretação muito complexa. Na língua portuguesa, se você lê isso não vem de vós, o isso aqui apontaria para a graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. Se estivesse falando da fé, seria isto, né? Isto, ou seja, isto que a fé não vem de vós, é dom de Deus. Mas ainda assim, eu não considero uma tradução das mais precisas, ok? E aí, qual a finalidade da salvação? É o verso 10, onde ele diz assim: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nela. O objetivo da salvação é que a gente possa viver uma vida de boas obras na graça. O objetivo da salvação é que agora a nossa vida ela se torne uma vida frutífera, ela se torne uma vida que seja reflexo da graça de Deus. As boas obras, né, e elas se tornam o quê? O reflexo de que nós passamos a viver a salvação, que nós entendemos, que nós experimentamos a bondade de Deus na nossa vida e agora nós refletimos essa bondade de Deus em relação à vida das outras pessoas. Vale lembrar também que essa palavra aqui no texto, somos feitura, a palavra feitura, ela é a tradução de uma palavra grega chamada poiel, e de poiel vem a palavra, surge também poema, poesia. O que é poiel? Poiel é algo feito artesanalmente, é algo trabalhado com as próprias mãos. Então, quando ele fala assim, somos feitura sua, a ideia é assim, Deus nos teceu com as suas próprias mãos. Deus trabalhou em nós como se nós fôssemos uma obra de arte, como se nós fôssemos algo feito com extremamente cuidado, com extremamente zelo. Talvez Paulo estivesse pensando aqui, fazendo uma espécie de interpretação de Gênesis 2:7, quando o texto diz que Deus forma o homem do pó da terra, e a palavra formar ali em hebraico é trabalhar com as próprias mãos, né? A palavra yassar, da ideia de como se Deus fizesse o homem moldando, pegando o barro e moldando como se fosse um artesão, sabe? Trabalhando num vaso. Então, esse conceito
de Gênesis 2, muito provavelmente está na mente do Paulo, quando ele fala somos feitura sua, ou seja, fomos criados artesanalmente, vamos dizer assim, entre aspas, por Deus. Fomos criados em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras, ou seja, desde o início, Deus nos criou com a finalidade de refletirmos a sua bondade, a sua justiça, o seu amor e os valores que existem no caráter de Deus serem expressos por nós no mundo, por meio das nossas atitudes, por meio das nossas ações. Ou seja, Deus nos preparou para que andássemos nelas desde antemão. Uma versão diz de antemão, outra, né, diz preparou para que andássemos nela, ou seja, reflete a ideia que o propósito original da criação do homem é para que ele refletisse a presença, a glória e o caráter de Deus no mundo. Mas o homem se corrompeu, se perdeu, a imagem de Deus no homem foi desconfigurada, nós nos tornamos pessoas totalmente distantes de Deus, como diz Paulo, mortos em nossos delitos e pecados. E agora Deus, ao nos ressuscitar por meio de Cristo, espera que retomemos o projeto original de sermos reflexos da glória de Deus nesse mundo através das nossas boas ações. Ok? Então, essa é a análise desse texto, que é a base da lição de número 7 da nossa revista de EBD. Ela é um complemento à revista, então leia a revista, estude a revista, e esse vídeo aqui é uma análise de Efésios capítulo 2, de 1 a 10, para que você entenda como se deu essa obra graciosa de Deus em nossa salvação. Amém? Deus abençoe a todos e um forte abraço.